Oi, Cotoclã, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Cotocast. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as dores que a gente convive, que a gente vive, que a gente sente por ser uma pessoa com deficiência. Eu contei pra vocês como foi a minha descoberta no último episódio. Aliás, se você não ouviu, vai lá, curte, comenta, compartilha, segue o canal e ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os episódios. Ali foi quando eu entendi o que eu era, né? Aí eu coloco o que nesse campo bem de objeto mesmo, porque foi assim que eu me senti, algo à parte do mundo. E passei muitos anos da minha vida tentando entender como que era isso. Mas teve um outro momento que foi muito crucial, e aí já foi na minha vida adulta, que foi a primeira vez que doeu de verdade. E aí a gente entra no campo os dias que eu quero esquecer, mas que são muito necessários de compartilhar, e é por isso que eu tô trazendo esse como segundo episódio. Esse dia, eu me lembro também, tal qual o dia do primeiro episódio no banheiro, eu tava numa viagem a trabalho, 2017, ó. Eu tava numa viagem a trabalho no estado de Rondônia e fazia algum tempo que eu tava interagindo ali com a associação da Aramão. E, por favor, não me entendam mal, sobretudo mamães e papais de crianças com agenesia ou qualquer outro tipo de deficiência. Mas eu custei a entender que muitas vezes estar em alguns contextos não é o meu lugar, como pessoa, como mulher com deficiência. E aí eu digo por quê. Nesse dia eu tinha voltado do trabalho, né? Tava num hotel e tal, tava indo jantar. E resolvi ouvir os áudios que estavam lá no grupo. E ver as mensagens, enfim, não era só áudio, tinha mensagem de texto também. E aí uma das mães, obviamente eu não vou me lembrar quem era, e também não faz diferença, ela tava gestante ainda e tinha descoberto na sua gestação que ia ter um bebê com agenesia. E ela trouxe ali palavras muito fortes da dor que ela estava sentindo, dos medos que ela tinha, de tudo que ela achava que podia acontecer na vida dela, da família dela e da criança por ter agenesia. E era uma dor muito forte, muito potente e foi muito difícil para mim. Porque quando eu li aquela mensagem e posteriormente vieram áudios corroborando com aquele sentimento, o meu lugar ali era de, opa, eu sou este ser do qual essa mãe está se referindo e pelo qual ela sente tanta dor em estar carregando na barriga. E eu não quero dizer aqui de forma nenhuma que isso não seja legítimo, tá, gente? Tanto que a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para minha mãe e falar: mãe do céu, me conta aqui. A gente já tinha tido uma conversa, várias conversas, não só uma, sobre isso, mas ela nunca tinha trazido as coisas nesses termos. E aí eu me vi assim, gente, será que foi tão horrível assim? E a minha mãe não falou para me proteger, para me preservar, para me poupar? E eu sempre tive um diálogo muito franco com a minha mãe sobre tudo. Então, eu liguei pra ela, falei: mãe, eu preciso que você me fale uma coisa com toda honestidade, do fundo do seu coração. Se for isso, eu quero entender e lidar com isso da melhor forma possível. Mas no grupo e tal, que eu faço parte, disseram isso, isso, isso e aquilo, né? Isso e aquilo, que não vem ao caso. Não se trata disso, tá, gente? O episódio. E falei pra ela e ela falou: minha filha, de jeito nenhum. Eu nunca projetei nada disso no seu futuro, eu nunca senti essas coisas, nunca pensei essas coisas a respeito de você. É óbvio que teve uma dor, é óbvio que teve todo um processo, e eu vou contar esse num outro episódio, que eu vou contar o dia que eu nasci, como é que foi, os períodos posteriores, né, imediatamente posteriores ao meu nascimento, que tiveram repercussão, né, em relação à deficiência. Mas ela falou: não, nunca senti dessa forma, nunca pensei dessa forma. E aí eu entrei num colapso, assim, porque eu falei: bom, tudo bem, a minha mãe não sentiu isso, a minha mãe não pensou isso, mas olha quantas mães sentem, quantas mães pensam. E aí eu tentei equalizar isso dentro de mim por um bom tempo. E por que que eu coloco o nome desse episódio de Os Dias que Eu Quero Esquecer? É porque esse dia eu senti muita dor. Eu senti muita dor porque pra mim chegou como sendo: ser como eu sou causa essa dor em alguém. Ter um filho como eu causa essa dor em alguém. E é algo que não tem nada do qual eu possa fazer. No momento imediatamente posterior a esse, a nossa... Bom, falo nossa, né? Não posso falar, mas assim, a minha reação foi tentar refutar isso, sabe? E eu me lembro de ter respondido um outro comentário e: olha, a minha vida, eu sou uma mulher com agenesia, tinha meus 30 e poucos anos, a minha vida não é horrível assim não, tá?
E o mundo não é isso tudo também não. E vai muito depender de como você recebe e dá afeto, é o que eu sempre falo, e dá amor, e dá as prerrogativas de vida para essa criança, para esse seu filho. Mas aí vieram outros comentários, enfim. E eu lembro de eu ter tido a minha primeira conversa com a Jeane, fundadora da Associação Daramão, sobre isso. E falado com ela, Jeane, eu não aguento, eu vou sair do grupo. Até então, os grupos não eram tantos, né, nem tão regionalizados como são hoje, então era um grande grupo, assim, naquela época, e eu saí do grupo porque eu não consegui. Foi a dor maior, assim, que eu senti. Saber que... Porque uma coisa é você existir assim e se colocar assim no mundo e lidar com isso. Outra coisa é você entender e dimensionar que a forma como eu existia no mundo trazia dor, trazia incômodo, trazia medo, trazia tudo aquilo para aquelas mães que iam ter um filho exatamente como eu, né? Ou que já tinham. Então, num primeiro momento, eu fiquei, não, eu tenho que mostrar para elas que não é tudo isso. E aí a gente entra numa seara muito perigosa que é sobre o capacitismo, porque aí você passa a ser exemplo por fazer o mínimo. O que eu sou? Eu sou uma pessoa que vive nessa terra, como outras 8 bilhões que estão aí, né? Eu não faço nada demais, eu não sou nada, né? Sou uma pessoa como você, como que tá me ouvindo, como qualquer outra pessoa. E vivo dentro das minhas condições, que são, inclusive, de muito privilégio em vista da grande maioria da população do planeta, eu diria. É exaustivo ter que ocupar um lugar de exemplo por fazer o mínimo só porque eu sou fisicamente do jeito que eu sou. E aí foi bug na Matrix, assim, falei, não, isso não é pra mim, não vou atuar, não vou falar, eu vou falar besteira, eu vou magoar essas mães, elas vão achar que eu tô deslegitimando o sofrimento delas, quando na verdade eu tô querendo fazer o contrário, mas é muito difícil falar e explicar e demonstrar pra quem não conhece, pra quem não convive. Eu ficava assim, né, ponderando, não, vou voltar e tal, e vou atuar, não vou, por isso, por aquilo. E fiquei um bom tempo assim, nesse limbo entre me envolvo, não me envolvo. Só que aí, com o passar do tempo, vem uma outra construção, e que isso varia de momento para momento, de pessoa para pessoa, que é o ser social e político com deficiência. Quando você faz parte de uma minoria, e de uma minoria que é historicamente segregada, injustiçada, alvo de preconceitos, moldados por uma sociedade que a gente conhece o seu modo de existir, que é a que a gente vive hoje, né? Se a gente for pensar num histórico aí de por que as pessoas com deficiência hoje ainda são vistas como são, tem a ver com a lógica de produção, de consumo, de o que eu tenho para oferecer e o quão é trabalhoso lidar com as limitações que a própria sociedade me impõe. Então é mais fácil eu buscar uma pessoa que tenha menos limitações, e aí a gente atrela a limitação à pessoa e desconsidera o fato de que é a sociedade que impõe barreiras pra gente, né? Não são as limitações. Enfim, quando a gente tem uma deficiência ou que tem uma diferença que nos coloca nesse grupo de exclusão, fica muito difícil isso não ser político. Fica muito difícil isso não ser parte do meu ser social. E isso tem a ver com o meu agir na sociedade. E aí eu falei, não, peraí, tá errado. Eu não posso me eximir. Não é esse o caminho. Por mim, pelos meus e por todos os outros. Porque eu acredito que viver em uma coletividade parte do pressuposto de que nós temos que pautar essa coletividade com a maior gama de informações sobre diversidade possível, porque a coletividade ela é diversa e isso é irrefutável. Então, ao invés de tentar justificar para aquelas mães que eu era feliz, tem isso também, né? Tem gente que acha que a gente é infeliz, naturalmente. Nossa, você não tem uma mão, que vida triste que você deve ter. Não era esse o meu papel. O meu papel seria lutar por condições em que eu não tivesse que me submeter a essas barreiras impostas. Que essas barreiras, elas venham sendo retiradas, minimizadas, equalizadas, transformadas, a depender das necessidades de cada um. E isso é muito importante também, pensar que a diversidade existe dentro da própria diversidade, né? Eu faço uma coisa de um jeito, fulano faz de outro, e a gente não tem a mão e tá tudo certo, e cada um faz de um jeito.
né? Então, assim, e aí eu falei, não, isso não é sobre mim, não é sobre a minha dor, não é sobre a dor dessa mãe, é sobre a existência de pessoas com deficiência num contexto de sociedade. E aí, a partir daí, eu passei a ter uma atuação mais ativa, eu passei a me envolver em eventos, eu passei em conversar mais com as pessoas nos grupos, veio a pandemia, e com a pandemia, enxurrada de lives, e aí eu comecei a participei como convidada de live da Associação do Aramão, e a partir daí fui ganhando alguma visibilidade, né? Meu discurso aí nos grupos. Conseguimos, eu e mais alguns amigos muito queridos, arrebanhar um grupo de adultos para trazer as nossas dores, e isso foi ótimo, foi transformador, porque a gente consegue trazer tudo que a gente passou sem invalidar a dor do outro, que foi o que eu tentei fazer com essas mães, mas aí depois eu entendi que o meu lugar não era esse. Meu lugar não é o lugar de uma mãe. Além de eu não ser mãe, muito menos de uma pessoa com deficiência. E naquela conversa lá com a minha mãe, eu entendi e concluí, já sabia mais ou menos, né? Mas quando eu perguntei pra ela como foi tudo, e ela me respondeu dos medos que ela teve, algo muito mais suave do que eu ouvi no grupo aquele dia, eu me dei conta de que a dor, por eu ter uma deficiência, a vida inteira foi muito maior dela do que minha. Então eu não tinha como falar pra essas mães não sofrerem. E também não adiantava eu mostrar o que eu fazia para essas mães não sofrerem. O que adiantava, e o que eu venho fazendo desde então, é mostrar para elas que tudo isso que elas temem, na verdade, é imposto por um modelo que não cabe mais. Um modelo que cria barreiras para pessoas que têm suas deficiências. E é contra isso que a gente precisa lutar. E aí é lutar, sim. É atribuir ao Estado a responsabilidade que lhe cabe, é atribuir à própria sociedade a responsabilidade que lhe cabe quando ela é preconceituosa, quando ela é discriminatória, quando ela infere que eu tenho uma limitação sem sequer saber como eu sou. É exaustivo ser exemplo por fazer o mínimo, é exaustivo ter que mostrar do que eu sou capaz, é exaustivo, mas ainda é necessário. Só que tudo varia de acordo com a forma como você coloca. E quando eu entendo que eu sou esse ser social, esse ser político, que não vou me deixar abater por ser colocada em um lugar que não me pertence, aí a coisa muda de figura. Então, na minha mudança, né, dessa visão de mundo, foi aumentando o meu envolvimento com a associação, foi aumentando o número de vezes em que eu fazia uma palestra, eu propus curso, eu falo sobre isso nos espaços, e da dor veio essa transformação em mim, de entender que, claro, toda dor, todo processo é absolutamente legítimo. E os medos dessas mães são absolutamente legítimos, porque a forma como a gente é visto e tratado ainda pela sociedade é muito cruel. Mas não é sobre isso. Eu entendi que é sobre o meu papel enquanto ser com deficiência, enquanto ser de privilégios, enquanto um ser social, que entende que dessa forma não é possível avançar e existir e evoluir enquanto uma coletividade sadia para esse planeta. Se a gente for debruçar sobre isso, vai aí mais 2 horas falando, e não é esse o objetivo, que era o que fazia sentido para mim. Mas aí acontece uma outra questão. Tem dia que eu não tô bem, tem dia que dói mesmo de novo. Já teve vezes que doeu até mais do que aquela vez do grupo das mães. Aquela foi, né, a primeira vez que doeu muito. Mas quanto mais a gente imerge nesse universo da diversidade e da exclusão, porque o da inclusão é maravilhoso quando a gente emerge. Eu acabei de vir do encontro da Associação da Aramão. Hoje é dia 11 de novembro de 2024. O encontro foi no sábado, dia 9. Fui mestre de cerimônias, muitos adultos com agenesia, muitas crianças, suas famílias, muita alegria. Eu estava imersa num ambiente de inclusão, em que tudo foi pensado para que a gente se sentisse bem, para que a gente visse nossos pares e visse quão é linda a nossa existência. Só que tem um outro lado. A gente passa a aprender e vivenciar mais e mais e mais e mais episódios de exclusão, de discriminação, de preconceito, de segregação. E aí, quando a gente não tá bem, aí é dureza. E aí, mais uma vez, quando passei por uns momentos assim, né, de não estar bem e pensar, isso não é pra mim.
Eu não vou dar conta. Sobretudo com essa questão das redes sociais, em que, nossa, não, eu tenho que ser super positiva. Não, é inclusão, uhul, vamos lá. E não, sabe assim? Não, tem hora que não, tem hora que eu não quero falar. Tem hora que eu tô chateada, que dói. E que eu falo, poxa vida, é tudo isso porque eu sou assim? Será que eu podia não ser assim pelo menos esse dia pra não ter que passar por isso? Contextos em que às vezes eu tô num ambiente que não me é familiar e eu sei que vai ter gente olhando, que não queria, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Às vezes dá pra botar uma mão no bolso, uma mão não, né? Porque não tem a mão. Dá pra colocar o braço no bolso e fazer a egípcia, botar o carão e falar não, passa direto. E eu confesso que tem vezes que eu faço isso, porque eu não tô afim de receber esses olhares, não tô afim de passar por esse julgamento, não tô afim. E quando eu entendi que esse era um direito meu e que isso também não invalidava o meu lugar de fala nessa luta, aí foi o ápice, assim, foi meu nirvana. Que eu falei, gente, eu sou humana, eu não preciso estar com essa mensagem positiva o tempo todo. Rede social traz muito disso, né? Que eu pensei assim, bom, eu não sou nenhuma digital influencer nem nada disso. Eu tenho as minhas redes basicamente compostas pelos meus amigos próximos, colegas de trabalho e membros da associação. É isso. As minhas redes não, eu tenho Instagram e agora esse podcast. E são essas as pessoas. Então eu falo, a gente brinca no meu trabalho, eu prego para convertido. A gente usa muito essa expressão, né? Eu basicamente hoje ainda prego para convertido. Mas tem hora que não, e tem hora que tá tudo bem eu não estar bem. Tá tudo bem qualquer pessoa não estar bem. E tá tudo bem eu sofrer por isso. Muito embora essa seja uma pauta minha constante. Eu acredito que é possível, eu vou atrás, eu tento ensinar para as pessoas, né, nos espaços de formação em que eu participo. Mas no dia que eu tô chateada, eu tô chateada. E eu não vou querer falar sobre isso. Eu quero só ser ignorada. Eu chamo dos dias de folga. Tô de folga militante. É bem por aí, assim. Hoje eu não quero falar, hoje eu não quero saber, hoje eu quero pegar aquele olhar torto e xingar mesmo. E é isso que eu quero. E tá tudo bem. Eu só não deixo isso me abater. Eu só não deixo isso desqualificar toda a outra construção que eu fiz com a minha existência. Que é relevante, que é digna, assim como a de qualquer outra pessoa. Então, pra finalizar, não tem como não doer. Vai doer. É o e agora do episódio anterior. E agora? Vai ter dia bom, vai ter dia ruim, como todo mundo. E vai ter dia bom e vai ter dia ruim da forma como a gente se vê e lida com essa nossa forma de existir no mundo, que é de uma pessoa com deficiência. Mas nunca deixar de considerar ter uma deficiência te coloca num lugar social e político diferente. Porque a sua existência é condicionada a buscar o lugar digno que a gente merece. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. De novo, segue, curte, comenta, compartilha, vamos ocupar espaço desse Cotoclã aí pelo mundo todo. Beijo, gente. Obrigada.